todo mundo tem o direito de ser burro, todo mundo que quer aprender tem todas as ferramentas para aprender, e os professores e seres humanos em geral têm que parar de projetar as próprias expectativas nos outros, certo? Então, a educação como um geral, os profissionais como um geral, têm que parar de projetar as expectativas que tem para si nos demais, certo? Então, eu estava assistindo esse vídeo aqui, né? O professor explica por que a educação brasileira entrou em colapso, certo? Eu vejo muitos vídeos sobre educação, muitos professores, muitas pessoas da área da educação falando um monte de coisa. E eu faço parte meio que da educação também, e eu sempre estive envolvido com a área da educação. Eu trabalhei em faculdade, sabe? Então, assim, eu sempre estive envolvido com isso, mas hoje em dia eu tô vendo muita polêmica, né? Por N fatores, porque realmente existem mudanças drásticas de forma geral. Mas o que ninguém tá falando é o seguinte, por que que tem... Inclusive eu assisti um vídeo que foi lançado no UOL esses dias, ontem, antes de ontem, da data que eu tô fazendo esse vídeo aqui, e era um professor estadunidense chorando, tá ligado? O cara tava chorando de verdade, ele surtou e ele tava chorando. Então, assim, qual que é o ponto da questão aqui? Tá todo mundo vendo por uma visão, uma percepção errada, se é que isso é possível, né? No sentido de que, vou pôr aspas aqui, porque esse certo e errado eu acho que não vem ao caso, não existiria, mas uma visão distorcida, uma percepção distorcida, porque, na verdade, está todo mundo lutando para manter a própria percepção. E simplesmente as pessoas não veem o que de fato está acontecendo. Então esse vídeo aqui é mais um que mostra muito isso. Então todo esse sofrimento, seja de pais, seja de professores, seja de alunos, e esse vídeo eu estou falando, eu vou falar coisas para os alunos, eu vou falar coisas para os professores, para todo mundo que está envolvido com a educação, certo? Então a primeira coisa é o seguinte, as pessoas têm que entender que você tem direito de ser burro. E quando eu falo você, nesse caso é mais o aluno, entendeu? Então, o aluno, ele tem o direito de ser burro. E meio que todas essas reclamações, todas essas questões que estão acontecendo de debate na educação, elas não olham por esse lado. E por isso que existe esse conflito, por isso que existe esse sofrimento, certo? Porque, cara, é bizarro como as pessoas querem distorcer a realidade. Elas não enxergam a realidade, elas querem ficar distorcendo a realidade, certo? Mas o que é importante entender? Que cara, a realidade é a seguinte, mais uma vez, igual aconteceu, sempre aconteceu em toda a história que é conhecida e talvez dê para fazer um estudo de história que não é conhecida, todas as vezes há movimentos sociais que mudam todo o contexto da sociedade e principalmente a tecnologia. A tecnologia faz isso muito, desde que o ser humano começou a desenvolver tecnologia mais pesada, assim, né, que traz muito mais tecnologia em um menor tempo, que nem a informática, por exemplo, e agora dentro disso a inteligência artificial. Enfim, a indústria, que seja, essas tecnologias que são mais pesadas, elas trouxeram grandes mudanças sociais. Então, e essas mudanças sociais, elas impactam de forma gigante no ser humano, mas essas mudanças, elas sempre estão dentro do escopo da história do planeta, da história do ser humano, da história divina, o que você quiser que seja. Então, a não aceitação do que ocorre é apenas uma questão de você não aceitar porque você não quer que mude daquilo que você percebe como correto. Resumindo, cara, eu concordo com toda a questão voltada na educação e todos os problemas que a educação tem. Só que o problema é o seguinte, falam disso e esquecem que o aluno ele tem direito de ser burro, entende? Porque, veja bem, qual que é a verdade? Qual que é a verdade? Hoje, e na verdade eu vou falar hoje, tá? Mas isso já deveria ter acontecido há mais tempo, tá? E está demorando muito para acontecer. Hoje não se precisa mais de escola para aprender, certo? Na verdade, eu não entendo o fato das pessoas não verem isso, o fato de ficar defendendo de que você precisa ir numa escola para ler um livro, de que você precisa ir na escola para um cara. Inclusive no vídeo aqui o cara fala isso, que ele simplesmente ficava rabiscando na lousa lá, né? Escrevendo na lousa, vai vendo, escrevendo na lousa para os alunos copiarem. E que, cara, que tipo de aprendizado é esse, entende? Mas a questão é que isso não precisa. Essa forçação de barra de que tem que existir um lugar para as pessoas irem, elas aí vão argumentar o seguinte, não, se não tiver escola, todo mundo vai ficar burro. Sim, é isso que eu estou defendendo aqui.
olhe o direito do outro. O aluno, ele não quer fazer. O aluno, ele não está nem aí, porque ele vai ser, sei lá, ele vai ser o Wall-E do futuro, ele vai catar lata, ele vai, sei lá, ter uma garagem cheia de robôs lá sucateados e ele vai vender o sonho de um robô. Eu não sei o que o cara vai fazer, mas ele tem esse direito, entende? Ele tem o direito de não entender nada e viver do jeito que ele quiser, assim como sempre foi assim. Não é falta de, veja bem, não é falta, a gente não está falando de falta de ferramenta. Esse é o problema, as pessoas não entendem, não conseguiram absorver que as ferramentas existem. Para você aprender qualquer coisa, você aprende sim pela internet. Quem nega isso está negando a realidade, está negando um fato. E outra, existe N pessoas na sociedade que podem corroborar, comprovar isso. Elas são formadas pela internet, elas não são formadas por esses conceitos de você estar num lugar lá onde você tem que ouvir algo de alguém falando. Isso não faz sentido para o mundo atual. Então, assim, resumindo, o cara ele não deveria ter que ir para a escola. Deveria se respeitar o direito de ser burro, certo? Então, o cara não quer fazer, e aí as outras pessoas ficam como se fosse lutando. Aí vem a parte do professor. O que os professores fazem? Porque a verdade é que a sociedade toda é doente, certo? Isso daí é outra coisa óbvia, que as pessoas têm dificuldade de entender e ver. A sociedade, no geral, é doente. Entende? No geral, pouquíssimas pessoas são saudáveis. Então, o que acontece é o seguinte, o professor, ele projeta no aluno. Então, o professor, ele quer que o aluno, vamos supor, o professor de geografia quer que todos os alunos sejam bons em geografia, o professor de história quer que todos os alunos sejam bons em história, o professor de filosofia quer que todos sejam filósofos, Platão. Cara, é bizarro, entende? Isso sempre foi assim, porque o professor projeta no aluno. Então, pro professor, por isso que os professores ficam reclamando, porque se o aluno não está aprendendo a matéria dele, então ele vai ser um fracasso. Entende? O que não se entende é que não é assim que funciona na vida real. Entende? As pessoas, de forma geral, elas não usam o que é passado na escola, em geral. E eu aqui não estou falando que as pessoas não deveriam aprender sobre isso. Todo mundo que tem intelecto um pouco desenvolvido sabe das importâncias do conhecimento, mas também toda pessoa que tem bom senso sabe que isso é desenvolvido ao longo da vida. E não pegar 5 milhões de matérias, 30 bilhões de conceitos, enfiar num adolescente, que isso nunca fez sentido, certo? Então o que acontece mas as pessoas acham que faz agora, né? Mas o que acontece então vamos lá, o aluno tem o direito de ser burro, o professor projeta a realização dele nos alunos. Então, para ele só se sente realizado se os alunos entenderem da matéria dele ou se os alunos aprenderem. E isso é impossível, porque não existe ser humano que é bom em tudo ou que se sai bem em tudo, ainda mais se tratando de um adolescente. Né? Porque isso é uma coisa certa também, né? A sociedade está doente e uma das doenças que tem é que os adolescentes, eles estão realmente, por causa de N fatores, multifatorial isso, eles estão mais lesados, literal, eles estão mais drogados. Isso é uma outra realidade que ninguém vê. Mas quando você vai mostrar um estudo científico mostrando que a rede social é igualzinho cocaína, ninguém liga. Entende? Ninguém liga para isso. Então, os adolescentes, eles estão mais drogados, literalmente, totalmente. Então, é óbvio que o desempenho deles não será o mesmo que talvez foi alguns adolescentes no segundo. Outra coisa, além de os adolescentes estarem drogados, eles não dependem de comer para isso. No passado, ou eles, que nem o próprio vídeo cita aqui, eles não vão tomar uma surra, apanhar, ficar de olho roxo, se não fizer a lição de casa. Hoje em dia não funciona mais assim, certo? E isso não está errado. Então, é óbvio que você vai ter, com todos esses problemas, você vai ter os alunos com um desempenho inferior. Mas aí que está, independente disso, o professor não tem que ficar projetando, querendo que o aluno atenda às expectativas dele. Cara, isso é bizarro, isso não faz sentido, isso só faz parte da sociedade doente, entendeu? Outra coisa, a educação é abundante para quem quer. Repito, se você quiser aprender qualquer coisa, se você quer ser médico, você pode ser pela internet. E eu não estou falando de faculdade, não. Eu estou falando de YouTube mesmo, ou de livro na internet mesmo, digital, ou a inteligência artificial. Repito, eu estou falando de tudo isso. A inteligência artificial é hoje, mas você poderia ter se desenvolvido assim desde que surgiu a internet. Desde que o Google surgiu, você consegue pesquisar qualquer coisa, você poderia ter essa formação. É óbvio, as certas áreas você não vai ter o CRM, você não vai ter lá
o direitinho da OAB lá, o esquema para ser um advogado, blá blá blá. Mas você vai ter o conhecimento e se você realmente quer e se dedica, você pode até ser melhor do que o cara que foi para uma faculdade. Então, o conhecimento, as formas de aprender, cara, nunca foi tão assim abundante a quantidade de formas de aprender. Então você tem gente ensinando todos os métodos, todas as técnicas, todos os jeitos possíveis de você aprender, entende? Você tem softwares que te ajudam, você tem cadernos, você tem, cara, é bizarro. Aí você tem todo tipo de pessoa ensinando aquilo, então tem gente de uma cor, de outra, de um tamanho, de outro. Mano, não importa o que você quer, você acha. Mas aí que tá, essa é a questão. Tudo é abundante, mas você quer. Então, o aluno quer, ou o próprio professor quer, porque os professores eles falam sempre do alto, mas na verdade eles também têm várias deficiências. Os professores, por exemplo, a escola ela é um zero à esquerda se tratando de tecnologia, certo? Os professores não são capacitados tecnologicamente, eles também não querem aprender. Então, a grande maioria, né, tem um ou outro que aprende. Na verdade, tem um monte de coisa que os professores não querem aprender. Então, eles querem falar daquela cadeirinha confortável, né, porque é o que eles aprenderam e se lasca o resto, entendeu? Tá todo mundo no mesmo balaio, no mesmo balaio. Então, o que acontece é o seguinte, para quem quer aprender, existe abundância e não faz sentido ir num presídio, que eu não vou tocar nesse aspecto, mas, cara, é outra coisa doente da sociedade. A escola é um presídio, literal, assim. Eu não estou falando de conceitual, filosoficamente, não, é literal. São grades, são muros, entendeu? Outra coisa, como obrigam os alunos a irem para a escola, e é outra literalidade, todo mundo é obrigado a ir para a escola, você prejudicou ao longo do tempo os alunos que querem estudar. Né? Inclusive, nesse vídeo aqui, existem comentários aqui embaixo, né, que eu fiz até uns resumos com a IA aqui rapidinho, para pegar do comentário, para fazer uma análise dos comentários, e você vê pessoas aqui falando que alunos bons, eles reclamam da escola dizendo que a produtividade dele é melhor em casa, porque a escola vai gerar distração, vai gerar conflito, isso é tudo óbvio. Então, o cara que quer aprender de verdade, a escola não faz sentido, entende? E esse mesmo professor, eu não conheço ele, mas esse mesmo professor que eu estou vendo aqui, o podcast dele aqui, ele provavelmente deve ter ensinado alguma coisa na internet ou deve ensinar alguma coisa na internet. Ou seja, eu não tenho por que ir na escola ver ele. Eu poderia aprender com ele na internet. E se ele não ensinar a filosofia ou qualquer coisa aqui na internet, eu prova agora que tem outros milhões ensinando. E detalhe, em todas as línguas, não precisa nem ser só no português, eu posso aprender no chinês, no japonês, e eu posso mesmo no russo, e eu posso porque eu posso simplesmente traduzir. E isso não é de hoje, já faz muitos anos que existe tradução. Aqui que você clica um botão e traduz. Entende? Então, todas as ferramentas possíveis para aprender, elas existem. Só que só vai aprender quem quer. Entende? E aí, o outro lado da história é que precisa respeitar quem quer ser burro. Aí sempre tem um comentário que é, não sabem o que precisam saber. Esse comentário sempre vem de algum adulto da área da educação, ou às vezes um pai, sei lá. A questão é, não sabem o que precisam saber. Aí, o que precisam saber? Você sabe o que precisa saber? Ninguém sabe o que precisa saber. Ainda mais no mundo atual. Entende? A profissão que a profissão que sustenta a minha casa, a profissão que me deu tudo que eu tenho, é uma profissão que não existia quando eu era criança. Quando eu tinha 17 anos de idade, a minha mãe pensava que eu sonhava que eu fosse alguma coisa, engenheiro, qualquer coisa assim. Só que eu me tornei um profissional de uma área que não existia, que é dentro da área de tecnologia, certo? Então, simplesmente não faz sentido você achar... Detalhe, quem acompanha as mudanças tecnológicas sabe de todas as formas possíveis, é claro como a água, que as coisas daqui a 10 anos não serão igual hoje. Entende? As pessoas, os beta, os alfa que estão aqui hoje, eles vão entrar no mercado de trabalho. Se eles entrarem no mercado de trabalho, que a gente nem sabe se eles vão entrar, eles vão entrar no mercado de trabalho e vão fazer sabe lá o quê? Ninguém sabe, não tem como saber. Mesmo pessoas muito inteligentes e envolvidas com tudo que está acontecendo, elas não conseguem dizer, aqui ó, vai ter essa profissão, vai ser assim, vai ser assim, não tem como. Então, quando a pessoa diz não sabe o que tem que saber, está falando do quê? Eu vejo na escola, eu vejo os meus alunos dizer que na escola eles ficam ensinando os conceitos lá da matemática. Enfim, cara, pra quê? Entende? Você tem que ensinar o aluno a pensar. Isso é o que realmente
é o que salva. O aluno não precisa de você, ele não tem que ficar debaixo do seu braço. Do que adianta você ensinar ele a fazer conta de vezes, se que nem nos próprios vídeos aqui de educação fala, depois o aluno não consegue aplicar essa conta de vezes para medir um terreno. Ele não consegue aplicar essa conta de vezes para simplesmente saber quanto dinheiro ele pode multiplicar numa bolsa ou em qualquer outro investimento. Entende? Ele não sabe porque o que você está ensinando ele é decorar. Você está ensinando ele, ó, copia aqui da lousa, que é o que, inclusive, nesse vídeo fala. Entende? E eu não, aqui não é eu não estou culpando e nem defendendo os lados. Eu estou justamente liberando. Presta atenção. Eu estou justamente ajudando vocês a tentarem ter uma percepção diferente e liberando vocês. Então, eu estou liberando o aluno, você tem o direito de ser burro. E eu espero que não tirem esse direito de você. E eu estou liberando o professor. Você não precisa projetar no aluno. Você pode simplesmente seguir com a sua vida, entendeu? Você pode fazer o que você quiser fazer. Inclusive, professores gostam de aprender. Você também pode continuar aprendendo, entende? Então, a questão é, nenhum dos dois, ou de pessoas envolvidas na educação, precisam ficar acorrentadas, presas a essas percepções todas distorcidas, porque nenhuma encara a realidade. Nenhuma encara a realidade. Agora tem essas escolas, instituições brigando com inteligência artificial. Eu nem sei o que dizer para isso. É sério que vocês vão gastar essa energia? É sério que esse conflito e as torcidas de futebol que matam é a mesma coisa. Pessoas, torcidas de futebol, que inclusive aconteceu esses dias coisas assim, as torcidas se enfrentam e matam uns aos outros por causa de um jogo de futebol, por causa de uma partida de futebol. Eu não sei se você tem noção que isso, como é bizarro isso, como é insano. Eu não sei se você tem essa noção, mas é a mesma coisa essa briga que acontece dentro da educação. É a mesmíssima coisa. O professor distorcendo a realidade para que as coisas fiquem do jeito que o ego dele quer, e o aluno tentando forçar a realidade para que a realidade seja do jeito que o ego dele quer. E ninguém enxerga a realidade nua e crua. Nenhum dos dois enxerga a realidade nua e crua. Então, o que a gente tem é apenas conflitos. E conflitos onde os dois lados estão sempre perdendo, né? Então, as pessoas deveriam ter o direito de ser burras e a educação, ela é para quem quer, certo? Detalhe, nunca foi diferente. Quando você vê essas pessoas da educação falando, parece que todas as pessoas no passado eram Einstein. Cara, é bizarro. Parece que todas as pessoas eram Einstein. Sendo que sempre foi um ou dois ou três de uma sala que queriam de verdade estudar. E aí eles vão dizer que não, mas no passado deu certo. Deu certo para quê? Pergunta para qualquer adulto, inclusive os próprios pais na pandemia, vários reclamaram nesse sentido, certo? Pergunta para qualquer adulto aí do passado se ele sabe fazer as expressões, se ele sabe fazer as fórmulas, se ele sabe... Mano, a maioria dos pais não sabe fazer conta de vezes e de dividir. Eu desafio, eu vejo isso, cara. Entende? A maioria dos pais não sabe ler um texto e interpretar corretamente. Então, porque esse pessoal da academia é preso em bolha, sabe? Fica preso numa bolha, achando que todo mundo é acadêmico, que todo mundo... Mano, esquece. Nunca foi assim. Na verdade, o que se tem hoje é um mundo com uma abundância de possibilidades de aprender, certo? E faz uso quem quer. Simples assim. Todo o resto é balela, todo o resto é forçação de barra, todo o resto é desculpa para criar conflito. Todo o resto é desculpa para criar conflito, certo? Então, é bem simples. O aluno tem o direito de ser burro. A escola não precisa existir mais do jeito que ela é, A escola deveria existir, e aí o professor até fala sobre isso aqui, e eu concordo com ele. A escola deveria existir para um outro tipo de educação, que é uma educação mais... voltado para a educação mesmo, não escolarização, sabe? Tipo, ajudar as pessoas a resolverem conflitos, ajudar a pessoa a refletir, a se autoconhecer, ajudar a pessoa a entender as diferenças. Enfim, é uma formação humana mesmo. A escola deveria estar formando os seres humanos nesse aspecto. E pode ter certeza que se isso fosse fazer isso acontecer e, né, fizesse direitinho, isso sim daria um boom na sociedade. Isso sim ia dar um boom na sociedade, entendeu? Se a escola fosse focada no desenvolvimento humano. Porque, cara, porque cargas d'água as pessoas continuam achando que faz sentido alguém ler um texto na sala de aula. Alguém pedir para copiar um livro. Alguém pedir para fazer potenciação. Cara, potenciação é simplificação. Cara, eu nunca entendi como que o cara
fez aquilo, estava fazendo lá uma lousa inteira, ele simplesmente teve um insight divino de reduzir aquilo a uma potência. Tantas vezes o mesmo número, sabe? E aí as pessoas ficam fazendo os alunos fazerem aquilo. Tá errado, assim, isso tá desconexo de todas as formas. Você tem que ensinar o que aquilo significa, por que o cara chegou naquela forma, naquele jeito, que ninguém, inclusive, sabe explicar. Os professores, nem a maioria, assim, não sabe explicar. Eu sei porque eu tentei de todas as formas pedir para um professor explicar, nenhum sabe, entende? Porque também ele vem dessa repetição, sabe? Repete, 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 mas ele não sabe porque fez, porque da onde veio, enfim. A questão é a seguinte, cara, tá tudo errado, certo? A escola não tem que existir da forma que ela existe, não tem que existir, não serve. É bizarro tentar manter a escola do jeito que ela é hoje, é bizarro. É só um arrastar, é triste, é melancólico, sabe? Enfim, é algo bizarro mesmo, insano. E a questão é, os alunos precisam ter o direito de ser burro, porque ninguém sabe o que vai ser feito daqui a 10 anos, ninguém sabe. Todo mundo que outorga e diz que sabe o que vai ser daqui a 10 anos, cara, tá querendo simplesmente inflar o ego. É impossível, ninguém sabe. Ninguém sabe o que esses adolescentes de hoje vão ter que fazer no futuro. E a probabilidade de não ter que fazer uso nenhum do que está sendo pedido, cara, me explica, por que você precisa explicar multiplicação? O aluno ele tem que entender o porquê que ele multiplica. Certo? Você, em vez de você somar, você multiplica. Por quê? Porque não faz sentido, em certos aspectos, a soma, certo? Você faz a multiplicação, certo? Isso o cara tem que entender. Agora, me fala, por que você fica fazendo para o aluno fazer a conta? Repetidas vezes. Que sentido isso faz? Sendo que ele vai pegar um chat GPT. E eu tô falando disso hoje, cara, mas isso já era no passado. No passado já era assim, entende? A calculadora já era assim. Entende? Eu não sou nenhum mané em matemática, eu tenho uma noção muito boa. E eu sempre fui lá na calculadora. Eu sei por que as contas existem, porque eu fui atrás de entender. Mas eu vou na calculadora lá. E olha que eu sou bom de conta de cabeça. Quem me conhece pode advogar por mim. Eu sou bom de conta de cabeça, mas que sentido faz? Me explica. Se você falar que faz sentido, você está distorcendo a realidade. Não faz nenhum sentido você obrigar um cara a fazer conta. Faz sentido ele entender o porquê que a conta existe, o porquê que ela foi formulada da forma que ela é, o porquê que aqueles números são daquela forma. E aí pronto, entendeu? Agora usa a calculadora, usa o GPT, usa o Google, usa qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa que tiver a mão para você fazer, entendeu? Usa palito. Dá para explicar também como fazer as contas no palito, é uma ferramenta também. Então, mas não tem que ficar repetindo contas aleatórias lá o tempo todo só para... É literalmente um fetiche. É literalmente uma tortura. As pessoas, elas ficam torturando umas às outras e isso não mudou. No passado, existia uma forma de tortura. Hoje existe outra forma de tortura, de vários aspectos, certo? E sempre fica nesse jogo, porque você pedir para um aluno ficar fazendo conta repetidas vezes é tortura. Porque ele não entende o significado, não explicaram para ele, entende? E como ele tem N ferramentas que faz aquela conta 1000 vezes mais rápido que ele, é tortura. Isso é uma tortura. Seria a mesma coisa que numa fábrica, onde você tem um exoesqueleto que ajuda o cara a levantar 100 quilos, e você tira o exoesqueleto dele e pede para ele levantar os 100 quilos na marra. E pede para ele fazer isso várias vezes por dia, todo dia. Isso é tortura. Entende? Se você já descobriu a ferramenta que facilita, por que você está dificultando? É tortura. Isso não tem outro nome. Então, vamos fazer a conclusão aqui. O aluno tem o direito de ser burro. Todo aluno que quer aprender de verdade, ele tem todos os recursos do mundo. Eu nem sei colocar para fora. Eu poderia aqui fazer uma aula infinita de semanas, mostrando todos os recursos que qualquer pessoa que quer aprender qualquer coisa tem acesso hoje. E todo mundo tem, porque todo mundo tem um bendito de um celular com bendita de uma... E outra coisa, também não vou entrar nesse aspecto da desculpa de não ter computador. Oh, Senhor. Mas enfim, todo mundo que quer realmente aprender tem as ferramentas para fazer isso. Não adianta dar desculpa do governo, não adianta dar desculpa que o país é ruim, não adianta. Todo mundo tem acesso sim. Só não vai ter acesso o cara que está lá no interior. E olhe lá, porque eu vejo vídeo no YouTube do cara que está morando lá na casa de pau a pique e ele tem o celular na mão dele. Então ele não está assistindo um documentário agregador porque ele não quer. Ele está lá fazendo um vídeo engraçado, é a escolha dele. Todo mundo tem o direito de ser burro. Todo mundo que quer aprender tem todas as ferramentas para aprender.
E os professores e seres humanos em geral têm que parar de projetar as próprias expectativas nos outros, certo? Então, a educação como um geral, os profissionais como um geral, têm que parar de projetar as expectativas que tem para si nos demais, certo? Se o aluno ele consegue fazer, é mérito dele. O professor é apenas um guia, um facilitador. Sempre foi, só que o ego do professor do passado acha que não, mas sempre foi. Entende? Você é um guia, você é um facilitador. Você ajuda o cara a entender por que porta ele pode passar e se for necessário, você põe um banquinho lá para ele passar, ou fica lá sentadinho e ele sobe nas costas e passa. Entende? Você é um facilitador e um guia. Você não é a pessoa que faz pelo outro. Isso é outra insanidade achar isso. Ninguém faz por ninguém. Então, se o aluno não quiser fazer de fato, ele não vai conseguir fazer. O aluno que consegue progredir na vida nesse aspecto é porque ele quis fazer. Então, não é porque você é um professor foda. É porque você simplesmente foi um guia, você pode ter sido um banquinho para ele, e ele simplesmente aproveitou a oportunidade que encontrou essa pessoa e seguiu em frente, certo? Então, dadas as devidas proporções, a pessoa pode ficar grata por você ter colaborado, mas você não tem que ser indispensável, ou você ser, tipo, a pessoa só conseguiu por causa de mim. Não, 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 não. Se a pessoa pensa desse jeito, meu Deus, a realidade está sendo distorcida de uma forma que eu nem tenho palavras para dizer, certo? Então, todas essas N polêmicas no mundo da educação, a gente poderia desfragmentar e falar de cada pedacinho de tudo isso que eu falei, né, de falar mais, mas de forma resumida, o vídeo é: você tem o direito de ser burro, certo? Ponto, acabou, entendeu? E você que tem vontade de aprender, saiba que você tem todos os recursos para aprender, se você realmente quiser, certo? Detalhe, todas essas pessoas atuais, que são os adultos atuais, que tentam gerar facilidades, eles vieram de dificuldades muito, assim, incrivelmente maiores. Então, eles não tinham nenhuma das facilidades que tem hoje em dia, certo? Mas eles também não reconhecem as facilidades. Por isso que eles ficam pilhando os alunos para que sigam as mesmas dificuldades. Mais uma vez, é uma tortura, quer que sigam o mesmo caminho tortuoso, sabe? Não, não precisa. Você tem o direito de ser burro e se você quiser aprender, você tem todas as ferramentas para você aprender o que você quiser. Basta você querer de verdade, no seu coração, e você se dedicar. Você tem as ferramentas, certo? Então, ponto. É isso, ok?